aviação agrícola é, sem dúvida, uma das ferramentas mais potentes que a gente tem na agricultura moderna. Só que, para usar todo esse poder, é preciso um equilíbrio muito fino entre produtividade e, claro, segurança. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na norma que comanda essa atividade aqui no Brasil, a Instrução Normativa 02, para entender direitinho como ela consegue fazer essa mágica. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente garante que essa tecnologia que voa sobre lavouras, comunidades e ecossistemas inteiros funcione de um jeito que proteja tudo e todos ao redor? A resposta está num conjunto de regras bem rigorosas e detalhadas que a gente vai desvendar agora. E aqui está ela, a Instrução Normativa número 2, ou, para encurtar, a IN02. Esse é o documento que dita as regras do jogo, estabelecendo todos os padrões técnicos e de segurança. E o objetivo dela, como está bem claro logo no artigo 1º, é um só: proteger as pessoas, os bens e o meio ambiente. Para isso, ela se apoia em alguns pilares essenciais. O primeiro pilar é a base de tudo, né? É garantir que as ferramentas de trabalho sejam seguras desde o início. Afinal, não tem como ter uma operação segura se as máquinas e os equipamentos não seguirem critérios super rigorosos. Vamos ver como isso funciona na prática. O que a gente vê aqui é, na verdade, uma dupla camada de fiscalização, e isso é fundamental. Pensa comigo, a aeronave, o avião em si, precisa do selo de aprovação da ANAC, que é a Agência de Aviação Civil. O foco deles é a segurança do voo, ok. Mas aí vem a segunda parte. Os equipamentos que fazem a pulverização, esses precisam de uma outra aprovação, a do Ministério da Agricultura, o MAPA, que está de olho na segurança e na eficácia agronômica. E não para por aí. A instalação desses equipamentos no avião também precisa do ok da ANAC, ou seja, é um sistema onde cada pecinha é verificada para garantir que tanto o voo quanto a aplicação sejam totalmente seguros. Certo. Com a máquina segura, o próximo passo é proteger o que está ao redor dela. E nesse ponto, a norma é muito, mas muito detalhista. Ela cria zonas de segurança bem claras, definindo onde e como as aplicações podem ou não ser feitas. Guardem bem este número: 500 metros. Ele representa a primeira e talvez a mais importante barreira de proteção para as áreas onde tem mais gente. É isso mesmo. De acordo com o artigo 10 da norma, nenhuma aplicação aérea de agrotóxicos pode acontecer a menos de meio quilômetro de cidades, vilas, bairros ou de fontes de onde se tira água para abastecer a população. É uma medida direta, sem rodeios, para evitar a contaminação de centros urbanos e da nossa água. Mas a proteção não se resume a esses 500 metros. A norma é inteligente, ela sabe que existem diferentes níveis de sensibilidade no campo. E por isso, ela traz um segundo número muito importante: 250 metros. Este ponto mostra a lógica em camadas da norma. Para mananciais de água em geral, ou para aquela casa mais isolada, no campo, ou até locais com rebanhos, a distância de segurança cai para 250 metros. Isso cria um sistema de proteção que se adapta à realidade de cada lugar. Mas e quando o avião pousa? A segurança não acaba ali. O que acontece com aquele restinho de produto que sobra no tanque ou na limpeza dos equipamentos? O artigo 5º é bem claro e direto. Esses restos têm um destino único e obrigatório. E esse destino é o pátio de descontaminação. É uma estrutura de engenharia toda projetada para tratar esses resíduos. Este aqui é o desenho oficial que está no anexo 4 da norma. Pode até parecer complexo, mas o objetivo dele é simples: isolar e neutralizar qualquer resíduo químico. Vamos entender esse processo passo a passo para ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Primeiro, a lavagem. O avião é lavado em cima de um piso especial impermeável que coleta toda aquela água. Beleza. Essa água, então, é levada para um tanque de decantação, onde a sujeira mais pesada, os sólidos, vão para o fundo. Depois vem o tratamento de verdade. A água passa por um sistema com ozônio. O ozônio é um oxidante superpotente, ele basicamente quebra as moléculas dos agrotóxicos. E para fechar, a água já tratada vai para um último tanque, onde o sol e a evaporação fazem o serviço final de degradação. É um ciclo completo pensado para que nada, absolutamente nada, contamine o solo ou a água. Ok? Vamos para o terceiro pilar da segurança: a rastreabilidade. Para ter certeza de que as regras estão sendo cumpridas, cada operação, cada voo precisa ser documentado nos mínimos detalhes. É como se fosse um diário de bordo de cada missão. Essa frase aqui diz tudo. Ela resume perfeitamente a filosofia por trás da papelada toda. Pensa bem, sem um registro detalhado e preciso de cada passo, como é que se vai controlar ou fiscalizar alguma coisa? Fica impossível. E o nível de detalhe que o artigo 9º exige é impressionante. Não é só registrar o que foi aplicado, mas
como foi aplicado. O relatório tem que ter as coordenadas exatas, um mapinha da área e, o que é crucial, as condições do tempo no início e no fim da aplicação. E por que isso é tão importante? Porque o vento, a temperatura e a umidade influenciam diretamente na deriva, ou seja, no risco de o produto atingir um lugar que não devia. As assinaturas de todo mundo no final selam essa responsabilidade que é de todos. E esses documentos não são só para preencher gaveta, não. Eles têm que ser guardados por no mínimo 2 anos. Isso permite que qualquer operação possa ser auditada ou investigada muito tempo depois de ter acontecido, o que garante uma responsabilização de verdade e a longo prazo. Bom, e agora a gente chega no pilar que amarra tudo isso, o fator humano. Porque, de nada adianta ter máquinas seguras, regras de distância e tudo no papel se as pessoas que operam o sistema não forem muito bem qualificadas. E é por isso que a norma exige um programa de formação bem rigoroso. Essa tabela aqui, que vem do anexo 3, mostra a grade de aulas e revela uma coisa bem interessante. Repara só, os executores, que são os técnicos que estão lá no campo, têm mais horas de aula sobre tecnologia de aplicação e aulas práticas. O foco é na execução perfeita. Já os coordenadores, os engenheiros agrônomos, têm um foco maior em planejamento, ou seja, cada função recebe um treinamento sob medida para suas responsabilidades. E o resultado disso tudo é que ninguém entra nesse setor sem passar por um curso específico e tirar uma certificação. Do engenheiro agrônomo que planeja, passando pelo piloto que voa, até o técnico de campo, todos são profissionais com formação regulamentada. Isso garante que as técnicas certas e as normas de segurança sejam seguidas em cada voo. No fim das contas, o que a Instrução Normativa 02 constrói é um verdadeiro ecossistema de segurança. Ela não foca numa coisa só, mas conecta todos os elos da corrente. A máquina, que é certificada, o ambiente, que é protegido por distâncias seguras, os procedimentos, que são rastreados por relatórios, e as pessoas, que são qualificadas por um treinamento obrigatório. Essa estrutura toda mostra um caminho claro de responsabilidade. A grande questão que fica no ar é, com a tecnologia evoluindo tão rápido, drones, GPS de altíssima precisão, novos produtos, como será que essa regulamentação vai evoluir junto? Qual vai ser o próximo passo para manter a nossa agricultura na vanguarda, sendo ao mesmo tempo produtiva e sustentável? Fica aí a reflexão.